Uma série de mensagens em cima da carta aos Efésios, que diz o seguinte: como ser um cristão que está em Cristo e ao mesmo tempo na cidade. Como ser um cristão que está nas regiões celestiais, mas também que ocupa um cargo, um papel e uma função dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E ao longo dos últimos meses nós percorremos aqui aos domingos todos os capítulos de Efésios, e hoje nós adentramos ao capítulo 6, já estamos na reta final dessa grande exposição teológica. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo faz uma brilhante exposição teológica, e do capítulo 3 em diante, nós vemos a aplicação disso na vida prática. Semana passada o Samuel pregou falando sobre o casamento, sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre um casamento saudável, e hoje nós vamos avançar um pouco mais dentro desse contexto familiar, falando a respeito da criação e educação de filhos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, verso 1. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Ontem nós tivemos um culto lindo aqui das mulheres, em comemoração ao Dia das Mulheres. A igreja estava lotada de mulher e foi um culto maravilhoso. A Keila trouxe uma palavra sobre como ser uma atalaia, como ser de fato essa mulher que ora, que intercede, que faz a diferença dentro de casa. E eu quero aproveitar essa deixa para poder aqui agradecer a Deus pela vida de todas vocês. Vocês fazem essa igreja ser muito mais bonita, é verdade ou não é, Samuel? Essa igreja fica muito mais bonita com vocês. Olha, o toque de vocês aqui faz toda a diferença. A mulher fala, muda isso aqui, ajeita um pouquinho para lá, a gente faz e fica muito melhor mesmo. Vocês são bênção na vida da gente e nós somos gratos. E pedimos ao Senhor que Ele continue abençoando cada uma de vocês e fazendo vocês crescerem, florescerem, frutificarem em todos os lugares por onde vocês passarem. Amém? Efésios 6, verso 1, o texto diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração? Deus, nós queremos com muita humildade pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração nessa manhã. Nós queremos pedir ao Senhor que seja o Teu Espírito falando, que seja a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que seja o Senhor renovando a nossa mente, o nosso entendimento, que seja o Teu Espírito Santo nos convencendo do mal, produzindo arrependimento ao nosso coração e fazendo com que assumamos diante do Senhor o compromisso de viver uma vida diferente. Que toda honra, que toda glória, hoje e para todos sempre, sejam entregues ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quando nós lemos esse texto, o texto que diz, filhos, obedeçam aos vossos pais, nós precisamos entender o contexto em que ele foi escrito. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, havia naquele tempo uma lei do Império Romano. O Império Romano havia imposto uma lei chamada Pater Potesta, que significa o quê? Naquele período, o pai e a mãe, eles tinham controle total sobre a vida e a morte dos seus filhos. Eles poderiam entregar os seus filhos a casamento, mas também provocar um divórcio. Eles tinham liberdade e autoridade para poder vender um filho, escravizar um filho e, em casos de desobediência ou uma tristeza muito grande, até matar o filho.
A lei do Império Romano protegia o pai e dava para ele todas as condições para que ele pudesse fazer isso. Esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo: filhos, obedeçam aos vossos pais. Agora, em contrapartida, hoje nós vivemos um outro contexto, um outro momento completamente diferente, aonde os pais já não têm mais direito sobre a vida dos seus filhos, aonde esse direito foi tomado pelo Estado, aonde o Estado, se ele julgar, avaliar que você está fazendo algo do qual ele não concorde, então esse Estado tem autonomia, liberdade, poder e autoridade para entrar dentro da sua casa e tirar o seu filho de você. Nós saímos de um contexto e nós adentramos outro contexto completamente diferente. Saímos de um lado e nós fomos para o lado oposto. Então hoje na sociedade sem Cristo há uma grande crise, porque uma vez que o pai não tem mais autoridade, uma vez que se esse pai é denunciado inclusive pelo seu próprio filho, por um vizinho ou uma pessoa desconhecida, ele perde a tutela do seu filho, uma vez que existe esse contexto, então cresce de maneira assustadora a rebeldia dentro dos lares. E como você sabe que a rebeldia está crescendo? Basta você olhar para a cidade. O que acontece na cidade é reflexo dos lares. O que acontece na cidade é reflexo do que acontece dentro das nossas casas e das nossas famílias. Porque uma vez que uma criança não aprende a se submeter, a obedecer, ela jamais se submeterá e obedecerá a qualquer que seja a autoridade imposta sobre a vida dela. Então há uma crise. Hoje as pessoas já não sabem mais o que fazer. Ninguém respeita policial, ninguém respeita os professores, ninguém respeita mais as autoridades governamentais, e está todo mundo olhando um para o outro e pensando: e agora? O que é que a gente vai fazer? Mas a resposta está aqui. A resposta para as perguntas da cidade estão aqui na palavra do Senhor. A cura para as famílias está aqui na palavra do Senhor, porque quando eu leio a palavra, eu percebo que a família não é uma instituição falida. Eu percebo que por mais que ela esteja acéfala, por mais que ela esteja disfuncional, o Senhor não desistiu da família, e que Ele é aquele que irá restaurar toda a família que a Ele se submeter. Então quando eu olho para a palavra, eu percebo que há sim oportunidade para nós. Há sim uma oportunidade para vivermos o novo do Senhor aqui, mas também lá fora. Porque entenda uma coisa, gente: a igreja é consequência dos lares. Você não pode querer desfrutar de uma igreja amorosa se os lares não têm amor. Não tem como a igreja ser uma igreja perdoadora se não há perdão dentro das casas. Se eu não sei viver em unidade, se eu não sei perdoar, se eu não sei amar, tudo isso vai refletir em todos os lugares em que eu estiver. Por quê? Porque família forte, igreja forte. Família forte, cidade forte. Por isso é tão importante, o apóstolo Paulo, ele investe aqui uma grande porção do seu texto, falando sobre casamento, falando sobre criação de filhos, falando sobre o papel dos filhos na vida dos seus pais. Então, se você deseja viver uma família saudável, se você deseja viver aquilo que o Senhor tem para a sua casa, que não é nada mais, nada menos do que o céu na terra, a expressão máxima da unidade da Trindade, então aqui na palavra do Senhor, no capítulo 6, há algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira dica é: os nossos filhos são filhos de Deus. Olha o que o verso 1 diz: filhos. E quando eu leio filhos, eu preciso entender o contexto completo. Então, por exemplo, no mundo corporativo há a expressão filial, que vem do quê? De alguém que é filho. E uma filial deve replicar um padrão, um modelo e um princípio que primeiro foi estabelecido. Então não tem como a gente avançar sobre criação de filhos sem antes entender o que essa palavra expressa. E a primeira coisa que tem que ficar claro para a gente é que antes de serem os nossos filhos, eles primeiro são filhos de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz: olha, aquele que ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de ser meu discípulo.
Aquele que ama o seu filho mais do que a mim, não pode me seguir. Por quê? Porque antes desse menino, dessa menina ser seu filho ou sua filha, primeiro é filho do Senhor. Então, se é que você tem que amar alguém sobre todas as coisas, esse alguém tem que ser o Deus Criador. Olha o que a palavra diz no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Então o pai deixa uma herança para os seus filhos, e o nosso grande Pai Celestial está nos dando uma herança, um presente, e esse presente, o texto diz que ele é uma flecha, e a flecha precisa ser apontada na direção certa. Sabe o que isso significa? Os filhos não servem para preencher os seus vazios existenciais. Filhos não servem para realizar os sonhos que você não realizou. Filhos não servem para satisfazer as suas vontades, não. Os filhos Deus nos deu para que eles pudessem glorificar a Deus e viver uma vida que engrandece o nome de Deus. Amém, igreja? Outra verdade aqui sobre os filhos é que nós não podemos idolatrá-los. Não podemos amar mais os nossos filhos do que a Deus. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Deus não queria Isaac, o que Deus queria era ajustar o coração de Abraão, que estava colocando no Isaac uma dependência, um amor maior do que o próprio Deus que havia dado Isaac para ele. Deus não negocia o primeiro lugar na sua vida. Tudo que você colocar em primeiro lugar, Deus vai tirar, porque o primeiro lugar é dele. Então não idolatre o seu filho. Aí você pode me perguntar: pastor, mas como eu sei que eu já entrei nesse processo da idolatria? Como é que eu sei que eu estou amando mais o meu filho do que o próprio Deus? Querido, se você não pode frustrar o seu filho, se você não pode magoar o seu filho, se você não pode dizer um não para ele, porque ele vai reagir mal, infelizmente ele já se tornou um ídolo na sua vida. Porque assim é um ídolo. Eu não posso frustrar o meu ídolo, eu não posso magoar o meu ídolo, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Então, se você é alguém que mede as palavras, se você é alguém que blinda o seu filho de todo e qualquer sofrimento, não deixa ele passar pelas intempéries da vida, está colocando ele numa bolha, e infelizmente você já está num processo de idolatria. Agora, isso é muito perigoso para você, mas também para o seu filho, porque quando você coloca ele nesse pedestal, você está pressionando ele, gerando sobre ele uma expectativa de que ele jamais corresponderá, e ele ficará frustrado e magoado, porque ele não conseguirá satisfazer os anseios mais profundos do teu coração. Ele vai crescer com uma revolta dentro de si, porque ele foi colocado num patamar que ele jamais poderia estar. Outra verdade ainda sobre os filhos é que eles são pecadores desde o início. Eu sei, são lindos, são fofinhos, são maravilhosos, é uma doçura, mas são pecadores. Um teólogo brasileiro chamado Zé Machado, ele diz que se um recém-nascido tivesse o peso de um adulto, ele mataria o seu pai e a sua mãe na hora da fome. E se você duvida, é só você olhar como um bebê reage quando ele está com fome. Então sim, os nossos filhos, por mais que sejam maravilhosos, lindos, cheirosos, docinhos, fofinhos, eles são pecadores, eles carecem da graça de Deus, tanto quanto eu e você. A Bíblia diz: todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o ímpio, ele se desvia de Deus no ventre da sua mãe, o salmista diz no capítulo 58. Por isso o seu filho precisa de Jesus Cristo, por isso o seu filho precisa conhecer a Deus, ele precisa chegar à conclusão sozinho de que ele é um pecador e de que ele precisa de Cristo. Outra verdade é que os filhos não são responsabilidade dos avós. Os filhos não são responsabilidade dos tios, os filhos não são responsabilidade da escola, os filhos não são responsabilidade da igreja, os filhos são responsabilidade dos pais. Eu sei que a escola está aqui para ajudar,
Eu sei que a igreja está aqui para ajudar. Eu sei que o vô, a avó está aqui para ajudar. O tio e a tia estão aqui. Mas eles todos estão aqui para nos auxiliar. E não para fazer aquilo que é a minha e a sua responsabilidade. Não terceirize aquilo que Deus te deu. Não coloque na mão de outra pessoa a responsabilidade que Deus confiou para você. Sabe por quê? Você pode até fazer isso, mas dando certo ou dando errado, você será culpado. Dando certo ou dando errado, você que vai prestar contas para Deus. Não é a sua mãe que vai prestar contas para Deus do seu filho, é você. Não é o vô, a avó, o tio, a tia, não é a escola, não é a igreja, é você que vai prestar contas para Deus daquilo que você fez. Então, se organiza para ter um filho, ou se você já tem, reorganiza a sua vida, porque filhos não devem dar trabalho, como nós aprendemos com André, mas filhos devem ser o nosso trabalho. Então, da mesma forma que um homem tem um trabalho, uma mulher tem um trabalho, e esse trabalho exige X horas de dedicação, exige comprometimento, entrega, ter filhos também exige horas de dedicação, exige entrega, exige renúncia. Agora, por que para o teu patrão você é capaz de sacrificar tanta coisa e dar para ele isso, e para os teus filhos não? Então nós precisamos ou organizar a nossa vida para ter filho, ou reorganizar a nossa vida se nós já temos, porque a responsabilidade de criá-los é nossa. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, e como já foi falado na apresentação do Guilherme, ensinar no caminho é dar a mão e ir junto. Mas como é que eu vou dar a mão e ir junto se eu não tenho tempo? Como é que eu vou dar a mão e ir junto se eu não fico em casa? Como é que eu vou dar a mão e ir junto se eu passo todo o meu tempo fora? Então eu tenho que reorganizar. Mas pastor, se eu reorganizar eu vou ganhar menos. Ganhe menos. Reorganiza a vida em torno de um novo padrão financeiro. Mas entenda, você vai prestar contas do que você fez para Deus. O problema do brasileiro é o seguinte: ele ganha X, ele quer viver com XX. Na verdade, se a gente ganha X, a gente tem que viver com Y. Se eu posso ter um determinado tipo de carro, eu vou ter um carro inferior. Se eu posso morar numa determinada casa, num determinado bairro, se eu tenho condição para isso, eu vou escolher um modelo inferior. Para quê? Para que eu tenha liberdade financeira, para que eu tenha como gerir com saúde as minhas finanças. Mas o brasileiro, ele ganha X, ele quer gastar o X, o Y, o Z, o W, e aí ele não consegue baixar o padrão. Baixa o padrão. Mora num lugar mais barato, usa outro meio de locomoção, mas não negocie aquilo que para Deus é extremamente importante e relevante, que são os filhos que Ele confiou a você. Porque você vai prestar contas, e aí não vai adiantar nada chegar para Deus e falar assim: olha os carros que eu dirigi, olha as casas que eu morei, olha os relógios que eu comprei, olha os lugares que eu visitei, olha as marcas de roupa que eu usei. Aí Deus vai olhar para você e falar assim: e os filhos? Onde que eles estão? Onde estão aqueles que eu confiei a você? Porque, gente, carro vem e vai, casa vem e vai, mas os filhos... Quando Jó perdeu tudo, você se lembra desse texto? A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó, menos os filhos. Por quê? Porque filho ainda que morre a gente não perde. Porque Jó ia encontrar com os filhos no céu. Então, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é cuidar dos nossos filhos. Educar os nossos filhos. O segundo princípio aqui nesse texto é que desobedecer é algo antinatural. O texto diz: filhos, obedeçam. Eu tenho que gastar mais energia para ser rebelde do que para ser obediente. Eu tenho que ser mais intencional na rebeldia do que na obediência. Por quê? Porque eu nasci para obedecer.
Eu fui criado para a obediência. O que mudou o meu coração é o pecado. Então eu tenho que fazer muita força para abrir muita brecha para o pecado crescer dentro de mim, para eu desobedecer. Agora, para obedecer é só abrir o coração para o Espírito Santo entrar. No tempo que Paulo escreveu isso aqui, eu já falei, tinha um regime chamado pater potesta, onde o pai poderia matar um filho caso ele desobedecesse, e isso foi imposto pelo Império Romano. Agora, imagina num contexto de um regime tão duro quanto esse, um menino desobediente. Morria. A Bíblia não diz que o menino deveria morrer, mas a Bíblia sempre tratou o filho desobediente como uma vergonha familiar. Aquele que desobedecia na palavra de Deus, ele era motivo de vergonha para toda uma família e para toda uma descendência. A Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que a desobediência dos filhos aos pais, ela é um testemunho do retorno de Cristo, do final dos tempos. 2 Timóteo 3, o texto diz assim: nos últimos dias sobrevirão sobre vocês períodos terríveis, aonde os filhos não obedecerão mais os seus pais e nem amarão mais as suas famílias. Então essa rebeldia na cidade contra a polícia, essa rebeldia na cidade contra o professor, essa rebeldia na cidade contra o pastor, contra todo e qualquer líder, isso é reflexo do quê? De uma rebeldia generalizada dentro das casas e das famílias. Agora, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para uma obediência. Mas o pecado mudou isso, aí Caim, por causa da desobediência do pai e da mãe, aquela tragédia familiar que você conhece, Adão e Eva, e aí você vai ver essa desobediência agora alcançando os filhos. Aí Caim desobedece a Deus, desobedece ao pai, e ele mata o seu irmão Abel. E não para nele, agora você vê a história bíblica contando a desobediência dos filhos. Esaú despreza a primogenitura, despreza o seu pai. Jacó mente para o pai, engana o pai. Os filhos de Eli desprezam o fato do pai ser um sacerdote, desprezam a família sacerdotal, ministerial, faz coisas terríveis aos olhos do Senhor. Absalão tentou tomar o reino das mãos do pai, lutou contra o pai. Sansão desprezou o fato de que ele era consagrado a Deus, e tudo que o pai e a mãe haviam ensinado, ele fez o contrário. Os filhos de Noé desonraram o pai publicamente e foram amaldiçoados. Querido, todos esses que eu li aqui agora para vocês e citei o nome de cada um deles, todos morreram de uma forma trágica, todos tiveram uma vida trágica por causa da desobediência aos seus pais. Por isso o apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam. Obedecer no grego é um verbo que está no presente indicativo, significa que ele é uma ação contínua. Obediente não é alguém que obedece de vez em quando. Obediente não é alguém que obedece agora e depois não obedece mais. O fato de no grego ser um presente imperativo indicativo significa que obediente é aquele que adota o estilo de vida da obediência. É aquele que obedece, mesmo não concordando, mesmo não entendendo, mesmo não aceitando. É o Abraão que Deus fala: sai da sua terra, eu estou aqui há 70 anos, criei minhas raízes aqui, sai da sua terra. É o Abraão que agora levanta o cutelo para matar Isaac, não faz sentido, esperei 100 anos pelo filho da promessa, não faz sentido algum, mas levanta o cutelo para descer contra Isaac. É o Moisés que está com 2 milhões de israelitas atrás dele, diante do mar vermelho, e Deus fala: avança, e ele fala: não faz sentido, nós vamos morrer afogado, mas se Deus está mandando, a gente vai avançar. É o Noé que nunca viu chuva, e Deus fala: constrói uma arca, agora entra na arca. Aí depois de 100 anos dedicado ao projeto arca, Deus fala: desce, e ele diz: como assim? Esse é o projeto da minha vida, eu não sei agora fazer mais nada, dediquei uma vida inteira nisso, e o Senhor está mandando eu descer, o que eu vou fazer? E ele desce. Obedecer no grego significa ter uma voz, ou uma escuta ativa, precedida ou com uma ação subsequente de uma submissão. Então, obediente é aquele que está atento para ouvir,
mas tem humildade para praticar. Eu não entendo, eu não concordo, mas quem fala tem autoridade. Quem fala foi instituído por Deus. Então, se ele errar, ele vai prestar contas a Deus do erro que ele cometeu. Mas se o que está me pedindo está dentro da palavra, é coerente com a vontade de Deus, então só me cabe obedecer. Você já parou para pensar em quantos desastres não teriam sido evitados se os filhos obedecessem os pais? Quantos acidentes de carro não teriam acontecido se os meninos, as meninas tivessem escutado seus pais? Quantos casamentos não teriam ocorrido se nós tivéssemos escutado os pais? Não casa com essa pessoa, não faz aliança com fulano. Quantos divórcios, quantas lágrimas teriam sido evitadas, quanta dor se nós escutássemos os nossos pais com uma disposição de obedecê-los. Agora, o pior é que a gente está vivendo uma crise diferente. É porque agora os filhos não escutam os pais, são os pais que escutam os filhos. Por isso tanta tragédia, porque agora quem fala o momento certo de ter um celular não é o pai e a mãe, é o filho. Eu acho que esse ano tá no momento de eu ter o celular e eu não quero saber, se vir aí no meu aniversário eu quero um celular. Quem fala se vem na igreja ou não no domingo como esse é a criança. Quem fala se vai no acampamento ou não é o filho. Quem fala se vai participar da célula ou não é o filho, não é mais o pai. Quem fala se chegou a época de namorar não é mais o pai e a mãe, é o filho, é a filha. Quem fala se chegou o momento certo de dormir na casa dos outros é o filho, é a filha. Então o problema hoje ele é mais complexo porque agora os filhos não escutam os pais, mas os pais estão escutando e obedecendo os filhos. Deixa eu te dizer algo muito importante. Pais que idolatram filhos são pais que escutam os filhos. Pais que idolatram filhos são pais que estão obedecendo ao comando dos filhos. Não, eu vou comer isso, eu só como isso, isso aqui eu não como. Não, eu não vou nesse lugar, não quero ir. E eu tenho ficado constrangido por muitos pais, por ver a situação que eles se encontram diante dos seus filhos. A idolatria faz com que você destrua a vida do seu filho, porque ele não sabe o que é bom para ele. Na cabeça dele, a tela é maravilhoso, mas ele não sabe o que a tela pode fazer com ele. A ciência hoje está dizendo, ou chamando essa geração, de uma geração de cérebro podre, por causa das telas. O filho não sabe que não comer a fruta e não comer o legume ou o vegetal, vai fazer com que ele se torne um adulto doente, mas você sabe disso. O filho não sabe a importância que a igreja tem na vida dele, mas você sabe disso. Então dá para o seu filho o poder da decisão, dá para o seu filho a voz de comando, é colocar em risco toda a sua casa e a sua família. E sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos você vai chorar, porque na época que você tinha autoridade para agir, você não agiu. E chega uma fase da vida que a gente já não pode corrigir, não pode disciplinar. Chega uma fase da vida, uma idade que você não diz, está de castigo, não sai do seu quarto. Chega uma fase da vida que aí o que vai te restar fazer é dobrar o seu joelho, orar e chorar. Então não desperdiça, pai, mãe, a oportunidade que você tem. Não desperdiça a oportunidade, porque você tem a responsabilidade de treinar o seu filho para a vida. Você não é a Disney. A sua responsabilidade não é divertir o seu filho. Você não é a Amazon, você não é o Netflix. A sua responsabilidade não é entreter os seus filhos. Você é pai e você é mãe. Você não é coleguinha, você não é amigo. Você é pai, você é mãe. Deus te revestiu de autoridade. Usa a autoridade que Deus te deu.
Coleguinha, o seu filho vai ter um monte na vida. Amigos, os seus filhos vão ter um monte na vida. Mas pai é só você, mãe é só você. E se você não for pai, se você não for mãe, se você ficar de coleguismo com os seus filhos, eu te pergunto, quem é que vai ser o pai e a mãe deles? Você acha que vai ser um coleguinha que vai falar, não faz isso porque vai dar ruim? Você acha que vai ser um amiguinho que vai falar, não faz isso que vai dar ruim? Não, alguém que o ama como Deus o ama, Deus deu para essa pessoa autoridade e essa pessoa se chama você. Então, assume o controle. Vai ser difícil, porque você já deu, mas você precisa assumir o controle. Você vai comer isso sim. Enquanto você estiver aqui em casa, você vai comer fruta, você vai comer legume, você vai comer vegetal. Nós vamos na igreja sim. Você vai na célula sim. Você vai ler a Bíblia. Agora não é hora de celular. Porque olha o quanto que isso é engraçado, chega a ser cômico. Porque o Estado diz, não pode ter celular na escola e pronto, resolveu. Agora vai você falar que não tem celular em casa. Quer ver se você tem autoridade ou não? Chega hoje e fala, hoje não tem celular em casa. Eu quero ver como eles vão reagir, se comportar. Isso vai refletir se você tem sido um pai presente, uma mãe presente ou não. Se eles, tudo bem, não é o que eu queria, não é o que eu gostaria, mas eu vou obedecer. Você tem tido responsabilidade, tem sido um pai presente, uma mãe presente. Agora, se fizer pirraça, se jogar no chão, se ficar com raiva, é porque está batendo queda de braço com você. Obedecer aos pais não é um conselho, gente. Obedecer aos pais é um mandamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz, isso é justo, isso agrada a Deus. Deus se agrada de um filho que obedece. É assim que Deus fez para ser. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele destaca algumas razões para que os filhos obedeçam, e a primeira razão é a natureza. A nossa natureza é uma natureza obediente. Pega aí todas as grandes religiões do mundo, o Islã, o muçulmano, todas elas concordam com a obediência aos pais. Pega as culturas, oriental, cultura ocidental, todas elas reforçam a obediência aos pais. Pega as filosofias, pega a antropologia, pega os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, todos vão concordar, a natureza do ser humano é de obediência. A segunda coisa é a lei. Obedecer é a lei de Deus, a lei que Ele instituiu lá em Deuteronômio, lá em Levítico, mas que Jesus não anulou, Ele perpetuou. De forma que resistir à autoridade dos pais é resistir à própria autoridade de Deus. Lutar contra um pai e uma mãe é como lutar contra o próprio Deus. E a terceira coisa, o evangelho é obedecer aos vossos pais no Senhor. Porque se havia uma lei chamada pater potesta, que dava para o pai o total domínio, então o que o apóstolo Paulo vai fazer é agora equilibrar, dizendo para aqueles que estavam se convertendo lá na cidade de Éfeso, que eles não mais seriam regidos pelo Império Romano, mas pela palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai ensinar a partir de agora como que usa a autoridade do jeito certo, porque o padrão não é o Império Romano, mas o Deus Pai. E assim como Deus Pai faz pelos seus filhos, nós devemos fazer pelos nossos. A terceira coisa que eu observo nesse texto é que honrar pai e mãe é um investimento de vida. A gente está ensinando o filho sobre tesouro. A gente está ensinando os nossos filhos sobre Selic. A gente está ensinando os nossos filhos sobre fazer investimento, sobre o mercado de ações, sobre day trade, sobre comprar criptomoeda, sobre investir. Mas o maior investimento que nós podemos ensinar os nossos filhos é treiná-los na obediência e na honra, porque há consequência, há uma promessa do Senhor para quem obedece e para quem honra. Agora, o que é honrar? Honrar é você respeitar. Honrar é você demonstrar gratidão.
Honrar é você demonstrar a sua apreciação por aquela pessoa. Honrar é você cuidar dela quando ela precisa de ajuda. Agora deixa eu perguntar para você, você é uma pessoa honrosa? Porque a honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem você é. O apóstolo Paulo não está aqui dizendo, honre o pai que foi bom para você, ou a mãe que foi boa, e aquele que não teve um bom pai ou uma boa mãe, está livre da honra. Não, o apóstolo Paulo não diz isso. É para honrar o pai que te abandonou, é para honrar a mãe que te desprezou, é para honrar aqueles que te deixaram. Porque a honra não vai mudar muito a vida dele, mas vai mudar a sua vida. A honra para eles é tipo uma grata surpresa, eu não merecia isso aqui. Mas para você, vai te dar vida longa e vida próspera. Então a honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem você é. E quando eu não treino o meu filho a obedecer e a honrar dentro de casa, sabe o que acontece? Ele cresce desobedecendo e desonrando toda e qualquer autoridade e liderança sobre a vida dele. E ao invés de ter uma vida longa e próspera, ele vai ter uma vida castrada na sua liberdade. Ele vai ter uma vida miserável, porque ele não foi treinado dentro de casa. Uma pessoa obediente, ela pode ir e vir, ela pode sair do país a hora que ela quiser, mas uma pessoa que desobedeceu tem o seu passaporte congelado. Uma pessoa rebelde na sociedade vai viver atrás das grades. O rebelde sim não tem liberdade. O desonroso sim não tem vida com qualidade, mas aquele que aprendeu a honrar pai e mãe dentro de casa, agora honra o professor. Agora honra o policial, agora respeita a autoridade governamental, agora sabe honrar a liderança espiritual, porque ele aprendeu dentro de casa. Em quarto e último lugar, o que eu posso extrair desse texto é que eu preciso aprender a educar sem irritar. Ou seja, existe uma educação provocativa, e existe uma educação curativa. Pais, não irritem os vossos filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu olho para esse verso 4, eu percebo que há 3 erros que nós precisamos evitar. E o primeiro erro é provocar a ira nos nossos filhos, é irritar os nossos filhos. E sabe qual é a maior causa da irritação dos nossos filhos? Se chama incoerência. Ele fala isso, mas vive isso. Ela fala e prega isso, mas vive assim. Isso provoca no coração do filho uma irritabilidade. Ele pensa assim, mas que casa de louco é essa? Que esquizofrenia! Eu vivo numa casa de louco porque o meu pai aponta essa direção, minha mãe fala isso daqui, mas olha o que a gente está vivendo. Então olha o que a palavra diz: pais, não irritem os seus filhos. Seja coerente com a sua vida, seja coerente com aquilo que você prega, com aquilo que você ensina. Então presta atenção, se você ensina para o seu filho que tem que acordar para vir na igreja, porque domingo é inegociável, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que a gente escolheu como corpo, como comunidade, para nos reunirmos, para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Então se você ensina isso para ele, o que vai acontecer? Tem domingo que ele vai estar cansado e não vai querer vir. Aí você vai falar, não, domingo é inegociável, a gente vai. Mas pode ser que chegue um domingo que você está cansado. Que chegue um domingo que você não quer vir. Aí no domingo que ele não queria, ele teve que vir. Mas no domingo que você estava cansado, você não veio. Não é incoerente? Eu também ficaria irritado. Aí você fala assim, olha, não pode fazer fofoca. Não pode falar mal dos seus irmãos, não pode ficar falando dos outros. Aí dentro do carro está você e seu marido falando mal de todo mundo. O cara chega do trabalho e fala mal de tudo que ele viveu no trabalho. A mulher fala mal das vizinhas, ele fala assim, meu Deus, eu vivo numa casa de louco. Então essa incoerência irrita os nossos filhos.
Como é que ele pode falar que ele é crente, que ela pode falar que ela é crente, e na prática eles não vivem assim? Como que o meu pai, lá na igreja, ele carregou o banco, ajudou os irmãos lá, mas em casa não ajuda nada a minha mãe? Como que minha mãe lá na igreja, ela tem uma voz diferente, ela fala, paz, irmão. Mas aqui, a voz dela, minha perna treme. Tem alguma coisa diferente. Então os pais não podem irritar os filhos, como? Vivendo uma vida incoerente. Quando que a gente irrita os filhos? Quando a gente aponta a direção e não vai no mesmo caminho. Então se eu estou dizendo para o filho que tem que ler a Bíblia, queridos, lá em casa a gente até mudou. A gente agora faz questão de ler na Bíblia de papel. Porque eles não sabem se eu estou com o celular na mão na Bíblia ou não. Então agora eu quero mostrar. Quando eu vou orar por eles no meio da madrugada, e toda madrugada eu vou lá, agora eu estou acordando eles. Eu estou balançando para ver se ele abre o olho e vê eu orando, sabe por quê? Porque um dia eu quero que eles façam isso pelos filhos. Então ir lá sem eles verem vai abençoar muito a vida deles, mas eu acordando eles vai abençoar os filhos dos filhos dos filhos. Eu preciso mostrar. Tem domingo que eu saio 4 horas da manhã de outra cidade, pego o voo 5 da manhã para chegar aqui 6, 7, para estar no culto. Eles precisam ver. Nas minhas férias, a gente não fica sem ir na igreja, pode estar onde for. A gente procura as igrejas da cidade e a gente vai na igreja. Por quê? Porque domingo é inegociável só na minha? Domingo é inegociável só quando eu estou trabalhando, quando eu não estou de férias? Não. Se domingo é inegociável, domingo é inegociável. Se Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, Deus ocupa o primeiro lugar em tudo. É quando eu cobro do meu filho o que ele não pode dar, e eu tenho que aprender muito sobre isso ainda. Porque às vezes eu acho que são adultos, e não são crianças, então eu estou ali cobrando. E aí eu preciso da minha esposa, que é mais leve do que eu nesse sentido, e fala, Juan, são meninos ainda, não esquece. Quando a gente cobra muito, quando a gente não dá amor, não dá afeto. O segundo erro é justamente esse: pais que não amam, pais que não declaram o amor, pais que não demonstram o amor. Então olha o que o apóstolo Paulo diz: não irritem os seus filhos, mas criem-nos. E a palavra criem-nos no grego, ela tem o sentido de nutrir o coração da criança de afeto. Ela tem a ideia de você tocar na criança, de você abraçar a criança. E a ciência já comprovou que uma criança que cresceu sem toque, ela cresce insegura. Então é importante que você diga o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. É importante que você abrace, é importante que você, como pai e mãe, beije, é importante que você pegue na mão, porque o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar agora é que fazer isso é preparar o ambiente do treinamento. O problema é que a gente treina no solo despreparado, o solo está seco, aí você quer plantar, não vai colher. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, você precisa preparar o terreno, você precisa preparar, e esse preparo é o amor. Calvino, ele traduziu dizendo que esse criem-nos é acalente com afeição. William Hendricks traduziu dizendo: trate os seus filhos com brandura. Agora o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: uma vez que o terreno está preparado, agora você vai instruir. E instruir aqui no grego é disciplinar. E disciplinar significa treinar com regras, normas, castigos e recompensas. O processo da disciplina é instrução, norma, regra, castigo ou recompensa. Mas com quem eu posso fazer isso? Com quem eu amo. Com quem que eu posso fazer isso? Com quem eu abraço, com quem eu beijo, com quem eu pego na mão. Esse é o ambiente perfeito para o pai disciplinar o seu filho. Olha o que a Bíblia diz: que a disciplina da criança é a vara. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Provérbios 29:15, a vara da correção, ela dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vai envergonhar a sua mãe. Provérbios 13:24, quem se nega a disciplinar o seu filho não ama. Provérbios 19:18, discipline o seu filho para que haja esperança, caso contrário, haverá morte para ele.
A vara, ela foi estabelecida como disciplina, mas a Bíblia diz que também há uma maneira certa de usar a vara. Quem pode usar a vara? Se o pai não tem autocontrole, e se a mãe não tem autocontrole, eles precisam ser disciplinados. Se o pai e a mãe vivem uma vida incoerente, eles precisam ser disciplinados. O pai e a mãe que tem autoridade bíblica para disciplinar, é um pai e a mãe que está vivendo uma vida coerente. É um pai e uma mãe que declara o amor com a palavra, com o toque, com afeição, com acolhimento, porque este pai e essa mãe vai saber usar a vara. Esse pai e essa mãe vai saber usar a vara, porque a Bíblia diz assim: você vai fatigar com a vara, futigarás com a vara, e futigar significa fazer doer sem machucar. Futigar significa encostar sem ferir. Mas quem é que tem habilidade para fazer isso? Um pai capacitado por Deus, uma mãe, que não vai usar daquele momento para descontar a raiva, que não vai usar aquele momento para derramar sobre a criança a sua ira, a sua frustração, ou a vergonha que essa criança o fez passar. Então esse pai que é coerente com a palavra, cheio da presença de Deus, essa mãe, que tem uma vida coerente, esse pai, essa mãe, agora tem a autoridade de Deus para disciplinar, e ele vai saber usar a vara como um instrumento, não para ferir, não para machucar, mas um instrumento para educar. Os juniores acabaram de chegar ali para participar da ceia junto com a gente. Eu estou pensando o que eles estão imaginando, porque chegaram só nessa hora. Não irritem os seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução. E agora o apóstolo Paulo vai falar o que? No conselho. E no conselho significa palavra expressa. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é ensinando para a gente como educar os nossos filhos. Primeiro, eu tenho Deus no coração, eu vivo uma vida coerente, eu encharco os meus filhos de amor, eu disciplino, e por último eu trago uma palavra educativa. Então na prática, sabe como é? Filhos não podem invejar o que é do outro, filhos não podem cobiçar o que é do outro. A palavra diz isso, porque a cobiça vai te levar a furtar, a cobiça vai te levar a pegar o que não é seu, e não pode. Olha para o papai e para a mamãe, vocês já viram alguma vez a gente pegando o que não é nosso? Vocês já viram? Ou tudo que a gente tem é fruto de trabalho, do suor, é fruto da nossa dedicação? Não, pai e mãe, tá certo, tudo que a gente tem vocês trabalharam, suaram, conquistaram. Então olha, não pode. Mas vai chegar um momento da vida em que ele vai pegar um brinquedinho do colega e vai levar para casa. Aí você vai precisar pegar ele, pegar ela, colocar no seu colo e falar assim: lembra que o papai ensinou? Lembra que o papai deu exemplo, a mamãe deu exemplo para você? Agora olha o que a Bíblia diz: o pai que ama, a mãe que ama, disciplina. Então, como prova do meu amor por você, eu preciso te ensinar para que você não faça isso no futuro e perca a sua vida atrás das grades. Então o papai vai ter que te disciplinar, te corrigir, para que você jamais se esqueça que você não pode fazer isso. Então o pai, a mãe vai lá, disciplina, corrige, e depois, pastor, depois a gente abraça. Às vezes com lágrimas, porque às vezes dói mais na gente do que neles. Às vezes é mais difícil para a gente privá-los de uma coisa, colocá-los de castigo e não deixá-los viver uma coisa que seria legal. Às vezes dói mais na gente do que neles, e aí você às vezes vai abraçar chorando. Filho, o papai teve que fazer isso porque ele te ama. E te ama tanto que eu estou aqui com você. E te ama tanto que a gente vai sair dessa juntos. E te ama tanto que agora a gente pode se abraçar, se beijar, e a gente vai continuar, e a gente não vai cair mais nesse erro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, querido, você tem uma escolha. Você vai seguir a palavra ou você vai seguir os psicólogos? Você vai seguir a palavra ou você vai seguir os antropólogos? Você vai seguir a palavra ou você vai seguir as experiências que você viveu? Você vai seguir a palavra ou você vai seguir aquilo que você recebeu daqueles que vieram antes de você? Você tem uma escolha, mas a escolha do seu presente vai influenciar muito o seu futuro. Como pastor, é o dia inteiro atendendo pai, mãe,
no WhatsApp, no telefone, presencialmente, visitando, é o tempo todo abraçando pai e mãe, chorando, porque já não sabe mais o que fazer com seus filhos, mas talvez ainda há chance para você, talvez ainda há chance para sua casa. Por isso eu quero te dizer, acima de todo e qualquer conselho desse mundo, coloque a palavra de Deus. Acima de toda ciência, de toda psicologia, antropologia, teologia, coloque a palavra de Deus e deixa ela reger a sua vida, porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado se você segue a palavra. Porque se der errado, você pode dizer, a palavra do Senhor, ela é falível. Então se tem alguém comprometido a fazer dar certo quando você obedece a palavra, esse alguém é o próprio Deus. É o Deus que fala, é o Deus que cumpre. É o Deus que começou a obra e é o Deus que termina a obra. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela jamais se desviará dele.